Imagine a escuridão antes da história. Nenhuma cidade, nenhuma palavra escrita, apenas o som da água correndo sob um céu sem nomes. Foi ali, entre dois rios indomáveis, o Tigre e o Eufrates, que o homem despertou. Da lama fértil e do silêncio das cheias, nasceu algo que mudaria para sempre o destino da humanidade: a civilização. Boa noite, viajante do tempo. Bem-vindo ao canal Lenda Adormecida. Hoje sua mente cruzará milênios para adentrar a terra entre rios, a Mesopotâmia, onde os primeiros humanos decidiram enfrentar o caos da natureza e moldar o mundo à sua imagem. Entre o Oriente e o Ocidente, entre o deserto e a água, ergueu-se a primeira fronteira entre o instinto e a razão. As cheias anuais dos rios traziam destruição e vida. Cada inundação apagava aldeias inteiras, mas também deixava para trás o presente invisível do lodo fértil. O homem aprendeu a temer e agradecer ao mesmo tempo. Desses ciclos nasceu o primeiro calendário, o primeiro templo, o primeiro medo dos deuses. A Mesopotâmia não era apenas um lugar. Era uma lição sobre poder e fragilidade. Por volta de 6.000 anos antes de Cristo, pequenas comunidades começaram a domesticar a paisagem. Construíram canais, levantaram diques, dividiram a água. O controle do fluxo dos rios transformou caçadores em agricultores, agricultores em engenheiros e engenheiros em sacerdotes. Quem dominava as águas, dominava a vida. Nascia ali a hierarquia, o início da política, da religião e da lei. Os arqueólogos chamam essa região de Crescente Fértil, um arco verde que se estendia do Egito até as montanhas do Irã. Mas em seu coração, entre o Tigre e o Eufrates, algo mais profundo acontecia: o nascimento da ideia de eternidade. As aldeias de barro tornaram-se cidades de tijolos. As oferendas deixadas aos deuses se transformaram em impostos. E o simples ato de marcar o tempo, dia, estação, cheia, se converteu na primeira forma de conhecimento sistemático. A Mesopotâmia foi o primeiro espelho onde a humanidade viu a si mesma. Suas ruínas ainda respiram sob as areias do Iraque moderno. Cada pedra, cada fragmento de cerâmica, é um eco de perguntas que nunca cessam. De onde viemos? Quem nos ensinou a contar, a sonhar, a escrever? Nas próximas partes desta jornada, viajaremos de volta ao princípio, quando o homem ainda era parte da terra e os deuses ainda caminhavam entre nós. Mas por agora, respire fundo, ouça o som distante dos rios e lembre-se, toda a história começa com água. Diga-nos, de que parte do mundo você nos escuta hoje? Inscreva-se, feche os olhos e venha conosco descobrir os grandes mistérios da Mesopotâmia. Muito antes de Uruk, antes das primeiras tábuas de argila, já havia monumentos erguendo-se no silêncio. Imagine o deserto do sudeste da Anatólia, há mais de 11.000 anos. Nenhuma escrita, nenhum metal, nenhuma agricultura. E ainda assim, alguém construiu templos. Entre colinas áridas e ventos de areia, pedras gigantescas foram erguidas em círculo, formando o que hoje chamamos de Göbekli Tepe. Os arqueólogos que o descobriram em 1963 acreditavam ter encontrado um sítio comum. Mas quando as escavações começaram, décadas depois, o espanto foi absoluto. Colunas de calcário com mais de 5 metros de altura, pesando toneladas, se erguiam lado a lado, entalhadas com animais, raposas, javalis, serpentes e abutres. Não havia ferramentas de metal, não havia bestas de carga. Só mãos humanas e uma vontade coletiva impossível de compreender. O mistério não é apenas como ergueram aquelas pedras, mas por quê? Não se encontraram casas em Göbekli Tepe, nenhum traço de aldeia permanente. As pessoas vinham, construíam, celebravam e partiam. Era um centro espiritual antes da civilização, um templo erguido por caçadores que ainda não sabiam plantar. Quando tudo terminou por volta de 8.000 a.C., cobriram o santuário com toneladas de terra, como se quisessem escondê-lo dos próprios deuses. Um gesto de respeito, ou de medo. Mais ao sul, nas montanhas do atual Iraque, outro local conta uma história semelhante: Jarmo. Ali, por volta de 7.001 a.C., a humanidade começou a domesticar o trigo e a cevada, e o ciclo do nomadismo se rompeu. As famílias construíam casas de barro lado a lado, geração após geração, enterrando seus mortos sob o mesmo chão em que dormiam. A morte, então, deixou de ser afastada, passou a habitar o lar. E no coração da Anatólia, Çatalhöyük florescia.
De 700 a 5 de 800 a.C., centenas de casas coladas umas às outras, sem ruas, sem portas externas. As pessoas subiam pelos telhados e desciam por escadas de madeira. Uma cidade sem reis, sem muralhas, sem templos separados, porque cada casa era um templo. As paredes pintadas mostravam touros com chifres imensos, cenas de caça e figuras humanas cercadas por abutres. Sob os pisos, corpos cuidadosamente enterrados, cobertos por ocre vermelho. A arqueologia chama isso de Revolução Neolítica, mas talvez o nome mais justo fosse Revolução da Consciência. Foi nesse período que o ser humano aprendeu a ficar, a esperar a colheita, a confiar no amanhã. As sementes guardadas em potes de barro eram a primeira forma de futuro. O fogo da fogueira se transformava em memória. A argila moldada em vasos era o primeiro gesto de arte e utilidade unidos. Essas cidades invisíveis, sem muralhas e sem escrita, foram o prelúdio do mundo que viria. Nelas nasceu o primeiro nós, a ideia de comunidade, de cuidado, de pertencimento. Cada pote, cada parede pintada, é um testemunho de que a humanidade já sonhava, mesmo antes de saber o que era sonhar. Enquanto você ouve esta história, imagine o som de passos sobre o barro úmido, o cheiro da fumaça subindo entre os telhados e o eco de vozes chamando pelos nomes dos mortos sob o chão. É ali, no silêncio dessa cidade sem nome, que começa o segredo da civilização. Você está gostando dessa viagem no tempo? Deixe seu like, inscreva-se e conte-nos. De que parte do mundo você nos escuta esta noite? Durante milhares de anos, o homem foi sombra do vento. Caminhava atrás das manadas, dormia sob estrelas, não deixava rastros. Mas algo mudou. Em algum ponto do tempo, talvez por necessidade, talvez por curiosidade, o ser humano olhou para o chão e decidiu: aqui é suficiente. Foi o início de tudo. A vida sedentária começou como uma tentativa de domar a natureza, mas terminou domando o próprio homem. As cheias do Tigre e do Eufrates depositavam camadas de argila fértil. O instinto que antes guiava a caça, agora guiava a colheita. As mãos que empunhavam lanças passaram a segurar sementes. O primeiro gesto de plantar foi também o primeiro gesto de fé. Acreditar que algo invisível aconteceria no tempo certo. Essas aldeias de barro, Yarmo, Tel, Essaouan, Samarra, tornaram-se o berço das primeiras sociedades estáveis. O trigo crescia, as cabras davam leite, o barro se tornava tijolo. A fome já não dependia da sorte, mas do trabalho coletivo. Pela primeira vez, o homem deixou de viver para o dia e começou a viver para o amanhã. Mas a permanência trouxe algo novo: responsabilidade. Quando o território passou a ter valor, nasceram os conflitos. Quando o alimento pôde ser guardado, nasceu a riqueza. Quando alguém possuía mais do que o outro, nasceu o poder. A semente da civilização era também a semente da desigualdade. O ato de armazenar grãos gerou invenções inesperadas. Surgiram os potes, as medidas, as primeiras contas e marcas. Cada linha riscada na argila era uma tentativa de lembrar, de controlar, de prever. Assim, o barro se tornou memória. E a memória, a primeira forma de escrita. O fogo, antes símbolo de sobrevivência, virou o coração da casa. As famílias se reuniam ao redor de um forno central, cozinhando o mesmo pão, repetindo o mesmo gesto de seus antepassados. As aldeias cresciam lentamente, formando pequenos mundos onde cada um conhecia o nome de todos. Com o tempo, o homem olhou para o céu e viu padrões nas estrelas. Se as cheias vinham quando determinada constelação surgia, então o céu devia ter vontade própria. Assim nasceram os deuses, não como entidades distantes, mas como espelhos do que o homem via em si mesmo. Medo, desejo, esperança. O Neolítico foi o primeiro capítulo da memória humana. Deixamos de ser viajantes e nos tornamos construtores. Cada parede erguida contra o vento era uma declaração silenciosa de que a vida podia ser estável. E com essa estabilidade veio a pergunta que nos acompanha até hoje: o que fazer com o tempo que sobra? Com o descanso após a colheita, veio a arte, a música, a contemplação. Os primeiros tambores ecoavam ao entardecer, feitos de pele e madeira. As vozes se uniam em cânticos que não pediam nada, apenas agradeciam. Ali nasceu o sentido do sagrado. Os rios, então, tornaram-se eixos da vida. O Tigre e o Eufrates deixaram de ser apenas fronteiras naturais. Eram agora o batimento cardíaco de um mundo novo.
Às suas margens surgiriam templos, muralhas, reis e lendas. O ser humano tinha finalmente aprendido a ficar, e com isso, aprendeu a lembrar. Enquanto a noite cai sobre as ruínas invisíveis do passado, imagine o som da água correndo devagar sob a lua. É o mesmo som que ouviram os primeiros agricultores da terra. Deixe que ele o embale. E antes de dormir, inscreva-se, deixe seu like e conte-nos. De que parte do mundo você viaja conosco nesta história antiga? Entre as brumas do sul da antiga Mesopotâmia, onde o Tigre e o Eufrates se encontram e se perdem em pântanos e canais, ergueu-se uma cidade diferente de todas as outras. Chamava-se Eridu. E, segundo os antigos, foi a primeira de todas as cidades humanas. Ali, onde o deserto toca a água salgada do Golfo Pérsico, os arqueólogos descobriram camadas sobre camadas de história. Cada nível escondia ruínas mais antigas, templos reconstruídos 18 vezes no mesmo lugar sagrado. Era como se os habitantes de Eridu se recusassem a abandonar o passado. Cada geração erguia o novo templo sobre as cinzas do anterior, acreditando que ali repousava o coração do mundo. Os sumérios diriam depois que os deuses criaram Eridu antes de criar os homens. Era a morada de Enki, o senhor das águas doces subterrâneas, das profundezas e da sabedoria. Enki não era um deus distante e severo como outros. Era astuto, generoso, amante da festa e da cerveja. Diziam que ele guardava nas profundezas do oceano sagrado, chamado Abzu, Usmi, os princípios divinos que sustentavam a ordem do universo. Eram como leis cósmicas invisíveis: a realeza, a justiça, o amor, a música, a guerra, a verdade. Quando o homem aprendeu a construir templos, foi a Enki que ofereceu o primeiro. Um edifício simples, de barro e junco, voltado para o nascer do sol. Mas naquele gesto, o de erguer algo para além da necessidade, nascia uma nova dimensão da humanidade: o desejo de compreender o divino. Eridu floresceu por volta de 5400 a.C., e com ela surgiram as primeiras hierarquias. Sacerdotes controlavam os rituais, administravam oferendas, guardavam os estoques de grãos e o trabalho coletivo. O templo, que antes era abrigo do sagrado, tornou-se também centro econômico. A fé e a contabilidade nasceram lado a lado. O mito e a realidade se misturam nas ruínas de Eridu. Os textos sumérios dizem que, quando a realeza desceu do céu, a realeza estava em Eridu. Dali teriam vindo os primeiros reis, mediadores entre os deuses e os homens, capazes de transformar o caos em ordem. O conceito de cidade, como conhecemos hoje, começou ali, um espaço definido, protegido, abençoado e governado. Mas Eridu também guardava um segredo mais antigo que suas paredes: o medo da perda. Cada templo reconstruído era uma tentativa de impedir o esquecimento. Cada oferenda deixada nas águas era um pedido de continuidade. Os homens de Eridu sabiam que o mundo era instável, que os rios mudavam de curso, que a fertilidade podia desaparecer com um erro dos deuses, ou um erro humano. E assim, para manter o equilíbrio, construíram, rezaram, sacrificaram. O som das preces ecoava entre as palmeiras e o vento do deserto, misturado ao murmúrio das águas subterrâneas do Abzu. E lá, nas sombras do templo de Enki, nascia a ideia de uma aliança eterna entre o homem e o divino. Um pacto feito de medo, gratidão e memória. Quando o arqueólogo inglês Henry Hall escavou o local em 1918, encontrou fragmentos de cerâmica, ossos queimados, pequenas estatuetas de argila. E ao soprar a poeira de um altar, viu o que parecia ser um desenho de peixe, o símbolo de Enki. Era como se o deus ainda estivesse ali, guardando em silêncio o segredo de sua cidade submersa. Hoje, Eridu dorme sob a areia e o vento, suas ruínas quase apagadas pelo tempo. Mas seu nome, repetido em tabuletas e mitos, atravessou milênios. Eridu foi o primeiro espelho da fé humana. Foi ali que começamos a buscar sentido nas águas profundas. E você? Deixe nos comentários de que parte do mundo nos acompanha nesta noite. Inscreva-se e continue conosco, porque a próxima cidade guarda um mistério ainda maior: o enigma dos sumérios. Quando as águas do Golfo Pérsico recuaram e deixaram vastas planícies férteis, algo inédito aconteceu. Surgiram cidades, templos, reis, leis, tudo em poucos séculos. E no coração dessa transformação,
Um povo apareceu como se viesse do nada. Os Sumérios. Ninguém sabe ao certo de onde vieram. Suas tabuletas não contam sobre migrações ou guerras de conquista. É como se simplesmente tivessem emergido do barro. A língua suméria não se parece com nenhuma outra conhecida. Não é semítica, nem indo-europeia, nem aparentada a qualquer idioma posterior. Ela existe sozinha, como uma ilha perdida no tempo, um idioma nascido do silêncio. E, no entanto, com essa língua misteriosa, eles criaram as primeiras bibliotecas, os primeiros arquivos e os primeiros poemas da humanidade. Foi com seus sinais em forma de cunha, a escrita cuneiforme, que a história começou de fato a existir. Antes deles, havia tempo e memória, mas não registro. Com eles, nasceu a história. As cidades sumérias, Uruk, Ur, Lagash, Kish, Eridu, eram como estrelas na terra, cada uma dedicada a um deus, cada uma refletindo a ordem do cosmos. Os templos, os zigurates, não eram apenas lugares de culto. Eram montanhas artificiais, escadas que ligavam o mundo dos homens ao dos deuses. A ideia era simples e divina. Se os deuses haviam descido do céu, então o homem podia subir até eles. Os sumérios viam o universo como uma teia viva. O céu era o domínio de An, a terra pertencia a Enlil, e as águas profundas eram de Enki. A humanidade existia entre essas forças, frágil como o barro de que fora moldada. Os homens foram criados, segundo seus mitos, para aliviar o fardo dos deuses, para cultivar os campos, erguer templos e assim manter o equilíbrio cósmico. Servir era viver, e viver era retribuir. Mas o que realmente intriga os estudiosos não é apenas o que eles criaram, e sim como. Sem precedentes, os sumérios desenvolveram astronomia, aritmética, medicina, arquitetura, direito, música e poesia. Mapearam o firmamento com uma precisão que surpreende até hoje. Suas medidas do tempo, 60 segundos, 60 minutos, 12 meses, ainda marcam nossas vidas. De onde veio o tamanho conhecimento? Alguns arqueólogos apontam para milênios de observação e acúmulo, outros para uma fusão entre povos locais e migrantes do Planalto iraniano. Mas há também os que dizem que o próprio mito pode esconder uma pista: os deuses descendo do céu. Talvez uma metáfora para a chegada de um povo mais avançado, ou para o despertar da consciência humana. O que é certo é que os sumérios transformaram o caos em estrutura. Inventaram o Estado, a cidade, o ofício e a lei. Foram os primeiros a registrar seus sonhos, suas dúvidas e suas orações. Em uma tábua de argila encontrada em Nippur, um escriba escreveu: tudo o que o homem constrói é pó, mas a palavra escrita é o fôlego dos deuses. A cada escavação, novas tabuletas revelam vozes antigas, contratos, canções, disputas, orações, contos de amor e vingança. É como se o passado ainda sussurrasse por entre os grãos de argila. E talvez seja isso que define o enigma sumério, não sua origem, mas sua permanência. Um povo que veio do nada e nos ensinou tudo. Feche os olhos e imagine o som das tabuletas sendo gravadas por mãos há 6.000 anos. O som seco, rítmico, como chuva em pedra. Era o som do pensamento humano se tornando eterno. E você, viajante do tempo, de que parte do mundo nos escuta esta noite? Inscreva-se, deixe seu like e prepare-se, porque na próxima parte entraremos mais fundo no mito, quando os deuses e o barro se encontraram pela primeira vez. Há muito tempo, antes de reis e muralhas, antes mesmo do primeiro nome, os deuses ainda trabalhavam. Foi o que contaram os sumérios. Diziam que os Anunnaki, os grandes senhores do céu e da terra, haviam cansado de sustentar o mundo sozinhos. E então, decidiram criar uma criatura que pudesse fazer por eles o que já não queriam fazer. O mito começa com um murmúrio nas profundezas. As águas doces do Abzu, morada de Enki, se agitam. Dessas águas, o deus molda algo novo, mistura argila com o sangue de um deus rebelde, sacrificando-o para dar à matéria o sopro do sagrado. Da união entre terra e divino, surge o homem. Um ser feito para trabalhar, rezar e temer. Tu serás o pastor da terra, disseram os deuses. Tu lavrarás, colherás e nos alimentarás. Em troca, viverás sob nossa proteção e sob nossas leis. A humanidade nasceu, portanto, como serva. Mas aos olhos dos sumérios, não havia vergonha nisso. Servir
era estar em harmonia com o cosmos. Desobedecer seria quebrar a ordem e trazer o caos de volta. Essas histórias não eram contos para crianças. Eram textos sagrados, gravados em tabuletas e recitados por sacerdotes. Em templos cheios de fumaça e canto, eles repetiam o ato da criação. O barro era amassado com água do rio, e pequenas estatuetas eram moldadas como símbolos da ligação entre os mundos. Cada gesto lembrava o início, o momento em que a argila respirou. Os estudiosos modernos chamam isso de antropogonia, o nascimento do homem. Mas para os sumérios, era mais que uma origem. Era uma advertência. O homem devia lembrar de onde veio, porque o barro seca e o barro quebra. Em muitas tabuletas, Enki aparece como o verdadeiro amigo dos humanos. Ele os defende dos caprichos de Enlil, o deus dos ventos e da autoridade, que muitas vezes tenta exterminá-los. É Enki quem ensina aos homens a lavrar, a medir o tempo, a escrever. É ele quem rouba os os poderes divinos, e os entrega à humanidade. Mas cada presente traz também uma dívida. Com o conhecimento veio o medo. Com a sabedoria veio a culpa. Quando o homem aprendeu a erguer templos, acreditou que poderia controlar o favor dos deuses. Mas, na verdade, apenas refletia seu próprio desejo de ser eterno. As oferendas, os rituais, os hinos, tudo era uma tentativa de relembrar o pacto original, o instante em que o barro se tornou carne. E aos poucos, os templos se multiplicaram. Cada cidade tinha seu deus protetor, sua casa sagrada, seu altar. A religião e o poder político se entrelaçaram. Quem falava em nome dos deuses falava em nome da ordem. O mito transformou-se em lei. A fé tornou-se administração. E o templo passou a ser o coração pulsante da cidade e do estado. Mas, sob toda essa estrutura, o mito nunca desapareceu. Ainda hoje, nas escavações de Ur e Eridu, arqueólogos encontram pequenas figuras de barro, homens ajoelhados, mãos erguidas, olhos enormes voltados para o céu. São as mais antigas representações da oração humana. Talvez não estivessem pedindo nada. Talvez apenas estivessem lembrando. Porque, segundo os sumérios, o homem é pó do Abzu. E o Abzu ainda canta. Feche os olhos e imagine o som da água subterrânea correndo sob as pedras antigas. É o mesmo som que os sacerdotes ouviam quando diziam: do barro viemos, ao barro voltaremos, mas a memória dos deuses viverá em nós. Se esta história o toca, inscreva-se. Conte-nos de onde você nos escuta esta noite. E venha comigo, porque na próxima parte veremos o que acontece quando o homem deixa de adorar os deuses e decide imitá-los. Há muito tempo, antes de reis e muralhas, antes mesmo do primeiro nome, os deuses ainda trabalhavam. Foi o que contaram os sumérios. Diziam que os Anunnaki, os grandes senhores do céu e da terra, haviam cansado de sustentar o mundo sozinhos, e então decidiram criar uma criatura que pudesse fazer por eles o que já não queriam fazer. O mito começa com um murmúrio nas profundezas. As águas doces do Abzu, morada de Enki, se agitam. Dessas águas, o deus molda algo novo, mistura argila com o sangue de um deus rebelde, sacrificando-o para dar à matéria o sopro do sagrado. Da união entre terra e divino, surge o homem. Um ser feito para trabalhar, rezar e temer. Tu serás o pastor da terra, disseram os deuses. Tu lavrarás, colherás e nos alimentarás. Em troca, viverás sob nossa proteção e sob nossas leis. A humanidade nasceu, portanto, como serva. Mas, aos olhos dos sumérios, não havia vergonha nisso. Servir era estar em harmonia com o cosmos. Desobedecer seria quebrar a ordem e trazer o caos de volta. Essas histórias não eram contos para crianças. Eram textos sagrados, gravados em tabuletas e recitados por sacerdotes. Em templos cheios de fumaça e canto, eles repetiam o ato da criação. O barro era amassado com água do rio, e pequenas estatuetas eram moldadas como símbolos da ligação entre os mundos. Cada gesto lembrava o início, o momento em que a argila respirou. Os estudiosos modernos chamam isso de antropogonia, o nascimento do homem. Mas, para os sumérios, era mais que uma origem. Era uma advertência. O homem devia lembrar de onde veio, porque o barro seca e o barro quebra. Em muitas tabuletas, Enki aparece como o verdadeiro amigo dos humanos. Ele os defende dos caprichos de Enlil, o deus dos ventos e da autoridade, que muitas vezes tenta exterminá-los. É Enki quem ensina aos homens a lavrar, a medir o tempo, a escrever.
É ele quem rouba os os poderes divinos, e os entrega à humanidade. Mas cada presente traz também uma dívida. Com o conhecimento, veio o medo. Com a sabedoria, veio a culpa. Quando o homem aprendeu a erguer templos, acreditou que poderia controlar o favor dos deuses. Mas, na verdade, apenas refletia seu próprio desejo de ser eterno. As oferendas, os rituais, os hinos, tudo era uma tentativa de relembrar o pacto original, o instante em que o barro se tornou carne. E aos poucos, os templos se multiplicaram. Cada cidade tinha seu Deus protetor, sua casa sagrada, seu altar. A religião e o poder político se entrelaçaram. Quem falava em nome dos deuses, falava em nome da ordem. O mito transformou-se em lei. A fé tornou-se administração. E o templo passou a ser o coração pulsante da cidade e do Estado. Mas, sob toda essa estrutura, o mito nunca desapareceu. Ainda hoje, nas escavações de Ur e Eridu, arqueólogos encontram pequenas figuras de barro, homens ajoelhados, mãos erguidas, olhos enormes voltados para o céu. São as mais antigas representações da oração humana. Talvez não estivessem pedindo nada, talvez apenas estivessem lembrando. Porque, segundo os sumérios, o homem é pó do Abzu, e o Abzu ainda canta. Feche os olhos e imagine o som da água subterrânea correndo sob as pedras antigas. É o mesmo som que os sacerdotes ouviam quando diziam: do barro viemos, ao barro voltaremos, mas a memória dos deuses viverá em nós. Se esta história o toca, inscreva-se. Conte-nos de onde você nos escuta esta noite. E venha comigo, porque na próxima parte veremos o que acontece quando o homem deixa de adorar os deuses e decide imitá-los. Por volta de 3500 a.C., algo extraordinário aconteceu nas planícies do sul mesopotâmico. Eridu, a antiga morada dos deuses, havia envelhecido, e uma nova cidade maior e mais ambiciosa começou a erguer-se entre os rios. Chamava-se Uruk. Para os antigos, ela não era apenas uma cidade, era o mundo em forma de pedra. Com seus templos, muralhas e praças, Uruk se tornou a primeira metrópole da história. Ali, os homens deixaram de viver como famílias isoladas e passaram a se reconhecer como parte de algo maior. Era o nascimento da vida urbana. E com ela, nasceu também a ideia de poder centralizado, de um rei, de um governo, de uma administração. As escavações revelam muralhas de quase 10 quilômetros de extensão, erguidas com milhões de tijolos de barro. Dizem que o próprio Gilgamesh, o herói lendário, mandou construí-las. Mas antes dele, Uruk já era símbolo de ordem e de fé. No centro da cidade, erguia-se o templo branco de Inanna, a deusa do amor, da fertilidade e da guerra. Seu brilho era visível a quilômetros, refletindo a luz do sol sobre o deserto. Em torno do templo, a vida pulsava. Armazéns, oficinas, mercados, canais. Sacerdotes anotavam em tabuletas de argila os tributos pagos em cevada, lã e peixe seco. Com o tempo, esses registros se tornaram mais complexos e, sem que percebessem, haviam inventado a escrita. As primeiras palavras do mundo não foram poemas nem orações, mas listas, grãos, jarros, bois. A contabilidade antecedeu a literatura. Cada símbolo gravado em argila era uma tentativa de organizar o caos. O homem que antes dependia da memória e da voz, agora podia eternizar seus pensamentos. A palavra escrita nasceu da necessidade de controle e, no entanto, tornou-se o meio pelo qual a imaginação floresceu. Com o tempo, os escribas começaram a registrar mitos, canções e hinos. A voz dos deuses foi finalmente impressa no barro. Uruk também nos deu o primeiro nome humano conhecido, Kushim. Em uma tabuleta de 5.000 anos, lê-se 29.086 medidas de cevada recebidas por Kushim. Um simples recibo, mas uma revolução silenciosa. Pela primeira vez, um indivíduo deixou uma marca na história. A cidade crescia sem parar. Canais alimentavam campos, caravanas traziam pedras e metais de terras distantes, e os templos se tornavam verdadeiras máquinas administrativas. Uruk era uma engrenagem viva, movida pela fé e pela necessidade. O zigurate, essa torre escalonada que subia em direção ao céu, era o ponto onde o homem e o divino se encontravam. Do alto, os sacerdotes observavam o horizonte e anotavam o movimento das estrelas, o primeiro calendário. Mas havia algo mais profundo em Uruk.
Foi ali que o homem, pela primeira vez, experimentou o peso da grandeza. As muralhas o protegiam, mas também o separavam do deserto, do silêncio e dos deuses livres. Pela primeira vez, o homem havia criado um mundo que era apenas seu. A cidade tornou-se um espelho, e ao se ver nele, o homem percebeu que podia criar, destruir e reconstruir, assim como os deuses. Uruk foi a invenção da civilização e, ao mesmo tempo, o início de sua ansiedade, porque com o poder de construir veio também o medo de perder. À noite, quando as tochas se acendiam sobre as muralhas e os escribas guardavam as tabuletas frescas em estantes de argila, o vento trazia um som distante, o murmúrio do deserto, lembrando que o tempo devora tudo. Uruk brilhava como um farol no escuro, mas até mesmo a luz mais antiga precisa descansar. Feche os olhos e imagine as ruas de barro, o perfume da cevada tostando, o som seco das tábuas sendo marcadas. Era ali que a história havia começado, e ainda hoje, em nossas cidades, ela continua. Se esta viagem lhe tocou, inscreva-se, curta e conte-nos de onde você nos escuta esta noite. Na próxima parte, o herói que ergueu as muralhas de Uruk ganhará voz e buscará o que nenhum rei jamais alcançou: a imortalidade. Entre as ruínas de Uruk, os arqueólogos encontraram tabuletas cobertas de sinais em forma de cunha. E nelas, uma história, a mais antiga já contada. A história de um rei que não aceitava a morte. Seu nome era Gilgamesh. Diziam que era 2/3 Deus e 1/3 homem. Rei de Uruk, construtor de muralhas, domador de homens e deuses. Tinha força suficiente para mover montanhas, mas dentro dele havia algo que nenhuma força podia conter: o medo de desaparecer. A epopeia começa com arrogância. Gilgamesh governa com tirania, abusando de seu poder. Os deuses, irritados, criam então um espelho para ele. Um homem selvagem, feito de barro e vento. Enkidu. Nasce nu nas planícies, vive com os animais e bebe nas mesmas fontes. Mas é seduzido por uma mulher, civilizado, e levado à cidade. Quando encontra Gilgamesh, não o teme. Lutam por horas e nenhum vence. Dessa luta nasce uma amizade. A primeira grande amizade da literatura humana. Juntos, os dois partem para feitos impossíveis. Matam Humbaba, o guardião da floresta dos cedros, e o touro celestial, enviado pela deusa Inanna. Mas toda glória tem um preço. Os deuses decretam que Enkidu deve morrer. E ao vê-lo partir, Gilgamesh compreende a fragilidade do homem. O rei que jamais conhecera derrota é tomado pelo desespero. Sai de Uruk e atravessa desertos, montanhas e mares em busca do único homem que escapou da morte. Utnapishtim, o imortal do dilúvio. Sim, o mesmo dilúvio que reaparece na Bíblia e em tantos outros mitos. Segundo os sumérios, os deuses, cansados do barulho dos homens, decidiram exterminá-los. Mas Enki, o deus das águas, avisou Utnapishtim e mandou que construísse uma arca. Dentro dela, ele salvou sua família e as sementes de todos os seres vivos. Depois do dilúvio, os deuses se arrependeram e concederam a ele a vida eterna. Gilgamesh o encontra e pede o segredo da imortalidade. Utnapishtim apenas sorri e diz: a vida que procuras não a encontrarás. Quando os deuses criaram o homem, deram-lhe a morte. A vida eterna ficou para eles. Mesmo assim, revela-lhe uma planta escondida no fundo do oceano. Uma planta que devolve a juventude. Gilgamesh mergulha, encontra-a e volta triunfante. Mas no caminho de volta, exausto, adormece. Uma serpente surge, rouba a planta e a come. E ao fazê-lo, troca de pele, símbolo eterno da renovação. Gilgamesh desperta e compreende. Não é a imortalidade que faz o homem eterno, mas o que ele constrói, o que ele escreve, o que ele ama. Retorna a Uruk, contempla as muralhas e diz: olha para elas. Nenhum homem vive para sempre, mas estas pedras, sim. E quem as ergueu será lembrado. As tabuletas de argila onde sua história foi gravada sobreviveram a reinos, guerras e séculos. Hoje, são lidas em museus, recitadas em línguas que o próprio Gilgamesh jamais ouviu. E assim, de algum modo, ele conseguiu o que buscava. A epopeia de Gilgamesh não é apenas a primeira narrativa humana, é também o primeiro espelho do que somos. Ambição, amor, medo, perda. Tudo o que sentimos hoje já estava escrito nas tábuas de Uruk.
Feche os olhos e imagine o som das ondas no Golfo Antigo, a respiração do herói cansado, o eco do tempo. O barro de que ele foi feito é o mesmo de que somos feitos. E, talvez, o segredo da eternidade não esteja em viver para sempre, mas em deixar algo que continue falando por nós. Se esta história o tocou, inscreva-se, curta e conte-nos. De que parte do mundo você nos ouve esta noite? Na próxima parte viajaremos até as tumbas que falam, onde os mortos sumérios ainda sussurram os segredos de sua civilização. No inverno de 1927, o arqueólogo britânico Leonard Woolley ajoelhou-se diante de uma escavação empoeirada no sul do Iraque. O vento soprava quente e o chão tremia levemente sob os passos de seus assistentes. O que ele estava prestes a descobrir mudaria a forma como o mundo via o passado. Ali, sob camadas de areia e sal, dormia a antiga cidade de Ur, uma das joias da Suméria. Durante séculos, o tempo a havia enterrado, mas suas vozes esperavam, intactas, silenciosas, pacientes. Quando Woolley retirou a última pedra, revelou um mundo perdido. Salas de ouro, harpas, ornamentos e esqueletos cuidadosamente dispostos lado a lado. Entre eles, um corpo de mulher adornado com uma coroa de folhas douradas. Na testa, uma faixa de lápis lazuli. Nos pulsos, pulseiras de ouro. Era a rainha Puabi, governante de Ur há mais de 450 anos. Ao seu redor, dezenas de servos e músicos jaziam imóveis, deitados em fileiras ordenadas. Não havia sinais de luta. Pareciam ter adormecido, mas não haviam dormido. Haviam morrido com ela. As análises mostraram pequenas taças ao lado dos corpos, possivelmente contendo veneno. Era o ritual do enterro real. Quando o rei ou a rainha morria, toda a sua corte os acompanhava na passagem para o outro mundo. Não por obrigação, acreditavam, mas por devoção. Para os sumérios, a morte não era fim, mas continuidade. Uma transição para um espelho subterrâneo da vida. Woolley chamou esse lugar de Os Poços da Morte. Dentro deles, encontrou músicos com liras ainda em mãos, soldados com lanças, criadas com jarros, tudo como se estivessem prontos para servir novamente. Um banquete eterno, suspenso no tempo. Mas havia algo mais inquietante. Os corpos foram dispostos com precisão quase cerimonial, e alguns mostravam marcas de pequenos ferimentos na cabeça. Será que foram mortos por terceiros? Ou aceitaram a morte como oferenda voluntária? A resposta permanece entre o mito e o mistério. Ao lado dos mortos, encontraram-se selos de pedra com inscrições, nomes, títulos, preces. Em uma tábua de argila, lia-se: Não chorem os que descem à escuridão, pois na casa de pó, os reis e os escravos são iguais. Essa era a crença suméria sobre o submundo. Chamavam-no de Kur, a terra sob a terra. Não havia céu, nem inferno, apenas silêncio. Os mortos vagavam sob as sombras, alimentando-se de poeira e lembranças. Somente os reis e sacerdotes, por meio de rituais, poderiam manter um eco de seu nome no mundo dos vivos. O que Woolley encontrou não foi apenas uma necrópole. Foi a primeira prova concreta de que os mitos sumérios não eram apenas imaginação. Eram reflexos de um sistema social, de uma fé estruturada, de um pacto entre vivos e mortos. Ao tocar as harpas douradas, os arqueólogos perceberam que as cordas haviam se desfeito, mas a madeira guardava o formato de uma canção. Tentaram reconstruí-las e, quando o som das notas antigas ecoou novamente, pela primeira vez em 5.000 anos, os mortos de Ur voltaram a cantar. Hoje, os artefatos da rainha Puabi estão no Museu Britânico, mas muitos arqueólogos ainda dizem sentir algo estranho quando observam as joias. Uma presença, um olhar que atravessa os milênios. Talvez porque os sumérios acreditassem que a alma nunca morria completamente enquanto fosse lembrada. Feche os olhos e imagine o brilho do ouro sob o pó. O som de passos entre túmulos. As tumbas de Ur não apenas guardam ossos, guardam memórias. E quando o vento sopra sobre o deserto, dizem que é a voz dos antigos, sussurrando: tudo o que é belo deve retornar à terra. Mas a terra nunca esquece o que amou. Deixe seu like, inscreva-se e conte-nos. De onde você nos escuta esta noite? Na próxima parte atravessaremos o limite entre homens e deuses e veremos como a guerra se tornou a linguagem do poder. 150 anos após a morte de Sargão, o império que ele fundara começou a tremer. Seu neto, Naram-Sin,
herdou não apenas o trono de Acade, mas também a ambição. Era o rei mais poderoso de seu tempo. Chamavam-no de Rei das Quatro Direções, Senhor dos Povos. Sob seu governo, as fronteiras se expandiram, os exércitos venceram e os templos se ergueram como montanhas. Mas com a glória veio o orgulho, e com o orgulho, a queda. As tabuletas da época contam que Naram-Sin desafiou os próprios deuses. Quando uma grande seca assolou a Mesopotâmia e as colheitas fracassaram, ele pediu orientação aos sacerdotes. O oráculo respondeu: os deuses estão em silêncio, não sacrificamos o suficiente. Furioso, Naram-Sin invadiu o templo de Enlil, o senhor do vento e da autoridade divina, profanou o santuário, destruiu as oferendas e declarou-se Deus em carne. Esse foi o momento em que, segundo os antigos, o céu se fechou. Os deuses abandonaram o império. O sol escureceu, as chuvas cessaram e as colheitas murcharam nos campos rachados. As tabuletas chamaram isso de a maldição de Agade. Os textos descrevem o desastre em tom de lamento. Os grãos não cresceram, os celeiros se encheram de pó, os rios recuaram para o abismo. O povo clamava, mas Enlil não respondia. Foi então que vieram os Gutis, um povo das montanhas do leste, sem escrita, sem templos, nômades e silenciosos. Desceram sobre a planície e, como uma tempestade de poeira, engoliram o império enfraquecido. As cidades foram saqueadas, os canais abandonados, e a grande Ácade desapareceu sob o deserto. Até hoje sua localização exata é desconhecida. Nenhum vestígio seguro foi encontrado. É como se os próprios deuses tivessem apagado seu nome da terra. Durante séculos, os Gutis reinaram sobre as ruínas do que fora o coração da civilização. Mas não construíram templos, não escreveram leis, não deixaram canções. O mundo entrou em silêncio. Os arqueólogos chamam esse período de Primeira Idade das trevas da humanidade. Por trás do mito da maldição, há uma história real. Estudos modernos mostram que, nesse tempo, uma seca prolongada devastou a região. As chuvas cessaram, os rios diminuíram e a fome se espalhou. As cidades dependentes da irrigação colapsaram. A natureza havia imposto seu próprio juízo. Quando o clima mudou, o homem percebeu o que havia esquecido, que o poder não é eterno e que nenhum império pode vencer a terra. A maldição de Agade é mais que um mito. É uma confissão gravada em argila. Um aviso de que a grandeza e a destruição caminham juntas. Um trecho final do poema diz: quem erguer muralhas contra o vento será lembrado apenas pelo pó que cai de suas mãos. Naram-Sin, o rei que quis ser Deus, desapareceu como tantos outros, engolido pelas próprias tempestades que provocou. Mas seu erro ecoou por séculos. Os reis que vieram depois aprenderam a temer o silêncio dos deuses. E assim, das ruínas de Acade, lentamente, uma nova era começou a surgir. Um renascimento. Porque na Mesopotâmia, o colapso nunca era o fim. Era apenas o início de uma nova história. Feche os olhos e ouça o som do vento sobre as ruínas invisíveis. Talvez seja apenas o deserto, ou talvez ainda sejam os deuses, lembrando-nos de que nada que desafie o céu permanece. Se esta história o acompanhou até aqui, inscreva-se, deixe seu like e conte-nos de onde você nos escuta esta noite. Na próxima parte veremos o renascer de Ur, a cidade que ousou reconstruir o mundo após o silêncio. Depois do silêncio, vieram séculos de poeira. As cidades sumiram sob a areia, os canais secaram e a escrita quase se calou. Mas na Mesopotâmia, o esquecimento nunca dura para sempre. Das ruínas deixadas pelos acádios e pelos gutis, uma nova luz começou a brilhar. E seu nome era Ur. Por volta de 2100 a.C., um homem chamado Ur-Nammu reuniu os fragmentos do antigo mundo, governava a partir do sul, onde os rios ainda sussurravam entre os pântanos. Com sabedoria e calma, reconstruiu templos, reabriu canais e restaurou a ordem. A cidade de Ur renasceu, não apenas como um centro de poder, mas como símbolo de esperança. Os arqueólogos chamam esse período de Renascimento Sumério ou Terceira Dinastia de Ur. Mas para os antigos, era algo mais simples, o retorno da harmonia entre os deuses e os homens. Ur-Nammu não era apenas um guerreiro, era também um legislador, um construtor e um devoto. Em seu reinado,
ergueu-se o magnífico zigurate de Ur, dedicado ao deus da lua, Nana. Até hoje, suas ruínas se elevam sobre o deserto iraquiano, sólidas e silenciosas, como uma escada para o céu. Lá, sacerdotes subiam para observar o movimento das estrelas e medir o tempo das cheias. Era um templo, um observatório e uma ponte entre mundos. Mas Ur-Nammu deixou outro legado, ainda mais profundo. O primeiro código de leis conhecido da história. Gravado em tabuletas de argila e escrito em sumério, ele precede em séculos o famoso Código de Hammurabi. E nele está registrada uma nova ideia, a de que o poder do rei vem não apenas dos deuses, mas da justiça. Em uma de suas tábuas, lê-se: Ur-Nammu, rei de Ur, estabeleceu a equidade no país. O órfão não será entregue ao rico. O viúvo não será entregue ao poderoso. O homem justo será protegido pela lei. Essas palavras transformaram o modo como o mundo entendia a autoridade. A lei tornou-se uma promessa entre o rei e o povo, uma ordem sagrada para manter o equilíbrio. Pela primeira vez, a justiça não era apenas divina, era também humana. Sob Ur-Nammu e seu filho Shulgi, Ur floresceu. Canais irrigavam os campos, templos recebiam oferendas de todas as cidades, e escribas enchiam bibliotecas com tabuletas. O comércio se estendia até o Golfo, o Irã e a Anatólia. A Mesopotâmia voltava a pulsar. Mas o que mais impressionava os viajantes era a organização. Ur era uma cidade viva, dividida em distritos, administrada por escribas e fiscais, repleta de rituais, música e aprendizado. As mulheres tinham direitos herdados, contratos eram respeitados, e os deuses pareciam novamente sorrir sobre os homens. Ur representava o triunfo da razão sobre o caos, uma segunda chance concedida pelos deuses, ou talvez conquistada pelo esforço humano. A fé que havia sustentado templos e impérios por milênios encontrava ali sua forma mais pura, a de reconstruir. Mas toda luz lança sombra. À medida que Ur crescia, também crescia a burocracia, a rigidez e o peso da ordem. A harmonia, tão cuidadosamente restaurada, começava a se transformar em controle. E nas próximas décadas, o equilíbrio daria lugar à exaustão. Por ora, imagine a cidade ao entardecer. As escadarias do zigurate tingidas de vermelho, o som dos escribas riscando tabuletas, o perfume da cevada recém-colhida. Ur havia renascido, e com ela, a esperança de que o homem pudesse aprender com o passado. Mas o tempo, como sempre, esperava. E nas tábuas de argila já se escrevia a próxima história. Feche os olhos e ouça o vento que ainda sopra entre as ruínas do zigurate. Ele carrega as vozes dos antigos que murmuram: tudo o que cai pode se erguer. Tudo o que vive deve lembrar. Se você está gostando desta viagem no tempo, inscreva-se, deixe seu like e conte-nos de onde você nos escuta esta noite. Na próxima parte, acompanharemos o reinado de Shulgi, o rei que levou Ur ao seu auge e ao seu limite. Quando Ur-Nammu morreu, deixando um império próspero e ordenado, seu filho Shulgi subiu ao trono. O jovem rei herdou um reino em paz e uma ambição: transformar essa paz em eternidade. Durante 48 anos, ele reinou sobre a Suméria com uma autoridade que nenhum homem antes havia conhecido. E, sob seu comando, Ur atingiu o auge de seu esplendor. Shulgi era mais que um rei. Era músico, poeta, sacerdote e administrador. Nas tabuletas de seu tempo, ele se descreve como atleta, sábio e escolhido dos deuses. Corria maratonas rituais entre templos, recitava hinos em sumério e fiscalizava os escribas pessoalmente. Para muitos, era um símbolo de perfeição. Para outros, o início do controle absoluto. Sob seu governo, a Mesopotâmia tornou-se uma engrenagem minuciosa. Cada campo era registrado, cada colheita medida, cada família contada. As tabuletas multiplicavam-se. Listas, inventários, impostos, decretos. Era o triunfo da burocracia, a invenção do Estado, como o conhecemos hoje. Em templos e escritórios, milhares de escribas passavam dias inteiros marcando o barro fresco com estiletes de junco. Cada símbolo representava um número, um nome, uma obrigação. E, lentamente, o império tornou-se uma teia de registros. Tudo devia ser contabilizado. Tudo devia ser lembrado. O que antes era fé, agora se tornava administração. Os templos que haviam nascido como casas dos deuses tornaram-se também bancos e centros fiscais. Os sacerdotes eram contadores e as oferendas, impostos.
O sagrado e o político fundiram-se em uma mesma estrutura de poder. Shulgi, orgulhoso de sua ordem, declarou-se divino, não apenas servo dos deuses, mas um deles. Mandou erguer estátuas suas em templos e compôs hinos em que era comparado ao sol. Nas tabuletas, lemos: Eu, Shulgi, rei de Ur, justo e sábio, mantenho o mundo em equilíbrio. Sem mim, o povo se perderia. E, por um tempo, parecia verdade. A rede de cidades florescia, os canais estavam limpos, o comércio prosperava até o Golfo e as montanhas do Irã. A Mesopotâmia voltava a ser o coração do mundo. Mas sob a superfície, crescia algo perigoso. O excesso de controle começou a sufocar a vitalidade que havia renascido com Ur-Nammu. As leis se tornaram frias, os impostos pesados, os rituais automáticos. O povo começou a obedecer mais por medo do que por fé. A abundância transformou-se em rotina, e a rotina em cansaço. O império que Shulgi construiu era forte, mas frágil. Dependia de registros, de mensageiros, de escribas, de rituais. Um sistema perfeito, mas vulnerável àquilo que nenhum rei pode controlar: o tempo. Quando Shulgi morreu, deixou atrás de si uma máquina tão complexa que ninguém sabia operá-la. Seus sucessores tentaram continuar o modelo, mas o peso da própria ordem começou a esmagar o império. As fronteiras se tornaram instáveis, os inimigos externos avançavam e as cidades começaram a se isolar. Ur, a joia da Suméria, estava prestes a enfrentar novamente o destino que sempre ronda as grandes civilizações: a queda. Mas por um breve instante, o sonho de Shulgi pareceu eterno. Nas noites de lua cheia, sacerdotes ainda cantavam seus hinos nos degraus do zigurate. Ó Shulgi, filho da justiça, guardião da ordem e da abundância, que tua palavra dure mais que o barro. E talvez tenha durado, porque ainda hoje, milhares de tabuletas de seu tempo repousam em museus, cada uma um fragmento da mente do primeiro estado moderno. Feche os olhos e imagine o som das mãos moldando o barro, o farfalhar de tábuas secando ao sol. É o som do controle, o som de um mundo que acreditou poder ser perfeito. Se esta história o acompanhou, inscreva-se, deixe seu like e conte-nos. De onde você nos escuta esta noite? Na próxima parte, o império construído sobre a ordem enfrentará o inevitável: a queda de Ur. O vento mudou. As cheias tornaram-se imprevisíveis, os campos secaram, e o ouro das cidades começou a perder o brilho. O império de Ur, sustentado por ordens, tábuas e rituais, começou a se desfazer pelas bordas, como um tecido antigo. Após a morte de Shulgi, seus sucessores, Amarsin, Shusin e, por fim, Ibsin, tentaram manter o equilíbrio. Mas o mundo havia mudado. O sistema que antes sustentava o império, agora o afogava. Os escribas continuavam registrando cada grão, cada oferta, cada decreto, enquanto os armazéns esvaziavam e o povo passava fome. As fronteiras ruíam. Do leste vinham os elamitas, guerreiros montanheses armados de bronze e fúria. Do oeste, tribos amoritas cruzavam o deserto em busca de terras férteis. Ur, a cidade da lua, cercada por muralhas de tijolos queimados, preparava-se para o inevitável. As tabuletas dessa época mudam de tom. Deixam de registrar comércio e colheitas e passam a registrar orações, lamentos, súplicas. É o nascimento de um novo gênero, as lamentações sumérias. Nelas o povo fala como se os deuses tivessem se afastado novamente. Um desses textos, conhecido como A Lamentação pela Destruição de Ur, diz: O vento carregou as oferendas, o templo está vazio, a fumaça se apagou. Os deuses partiram como pássaros. A cidade chora, mas ninguém responde. Os inimigos invadiram Ur. Os templos foram saqueados, as estátuas dos deuses quebradas. O zigurate de Nana, que brilhara por séculos sob o luar, foi coberto de cinzas. O último rei, Ibsin, foi capturado e levado como prisioneiro para Elam. E assim, a terceira dinastia de Ur terminou. Mas o que realmente se perdeu não foi apenas uma cidade. Foi uma visão de mundo. Durante milênios, os sumérios acreditaram viver em harmonia com o cosmos. Cada rio, cada estrela, cada palavra em seu lugar. Agora, essa harmonia se despedaçava. Os deuses haviam se calado. E, no entanto, mesmo entre as ruínas, alguém continuava escrevendo.
As lamentações eram recitadas nos templos destruídos por sacerdotes que se recusavam a esquecer. Em meio à fumaça e à areia, eles repetiam os versos antigos. Embora Ur tenha caído, seu nome não será apagado. Enquanto houver voz, haverá memória. Essas palavras atravessaram séculos, preservadas em fragmentos de argila quebrada. E graças a elas, sabemos hoje não apenas como Ur viveu, mas como morreu. A queda de Ur não foi o fim da Mesopotâmia. Foi o fim de sua inocência. Outros povos tomariam seu lugar. Os amoritas, os acádios tardios, os babilônios. Mas nenhum traria de volta o brilho tranquilo das noites de Nana, nem a fé simples do homem que acreditava que a ordem dos deuses era eterna. Hoje, o zigurate de Ur ainda se ergue sobre as planícies do Iraque, restaurado e silencioso. Quem o visita, ouve o som do vento passando pelos degraus. Parece apenas o deserto, mas quem escuta com atenção, jura ouvir algo mais. Um murmúrio, uma prece antiga, uma lembrança do que fomos, porque nenhuma cidade desaparece completamente. Enquanto alguém lembrar seu nome, ela vive. E Ur ainda vive, nas palavras que sobreviveram ao tempo. Feche os olhos e imagine a lua refletindo nas ruínas do templo. É a mesma lua que os sacerdotes de Nana observavam há 5.000 anos. O mesmo silêncio, a mesma saudade. Se esta história o acompanhou até aqui, inscreva-se, deixe seu like e conte-nos de onde você nos escuta esta noite. Na próxima parte surgirá um novo nome. Um rei que escreverá leis nas pedras e acreditará poder tornar a justiça eterna. O sol voltava a nascer sobre as ruínas de Ur. Os séculos haviam passado, mas as planícies da Mesopotâmia continuavam férteis, e com elas, a eterna vocação humana de recomeçar. Entre novos povos e antigas lembranças, uma cidade se ergueu às margens do Eufrates, Babilônia, e dela surgiria um rei cujo nome atravessaria o tempo, Hammurabi. Hammurabi governou por volta de 1790 a.C. Herdou uma cidade pequena, cercada por reinos rivais, e a transformou no coração de um império. Conquistou, negociou, construiu. Mas o que o tornaria imortal não seriam suas vitórias militares, e sim uma ideia, a de que a justiça podia ser escrita, e ao ser escrita, se tornava eterna. Durante seu reinado, as leis já existiam em várias cidades, transmitidas por tradição ou por decreto dos sacerdotes. Mas Hammurabi quis algo maior. Quis um código que unisse todos os povos sob um mesmo princípio. Mandou então reunir juízes, sábios e escribas. Durante anos, coletaram leis antigas, decidiram disputas e registraram sentenças. Quando o trabalho terminou, o rei mandou gravar tudo em uma pedra negra, a estela de Diorito, que ainda hoje pode ser vista no Museu do Louvre. No topo da estela, está esculpido Hammurabi diante do deus Shamash, o senhor da justiça e da luz. O rei recebe dele um cetro e um anel, símbolos do poder legítimo. Abaixo, 282 artigos detalham a ordem do mundo: casamento, herança, trabalho, crime, propriedade. Tudo escrito com precisão quase matemática. Algumas leis parecem severas. Se um homem roubar o boi de outro, será morto. Outras, surpreendentemente humanas. Se alguém acusar outro sem prova, o acusador deverá sofrer a pena que desejava ao acusado. Mas o princípio por trás de todas era simples. A justiça deve ser visível, permanente, inquestionável. Ao gravá-la na pedra, Hammurabi a libertou do capricho dos governantes. A lei passou a existir acima do homem. Em uma inscrição, o rei escreveu: que aquele que for injustiçado venha diante da minha estela, que leia minhas palavras e encontre ali sua resposta. Pela primeira vez, a justiça deixou de ser apenas vontade divina e tornou-se um contrato humano. Essa foi a verdadeira revolução babilônica. Sob Hammurabi, Babilônia tornou-se um farol. Suas ruas eram largas, seus templos ricamente decorados e suas escolas repletas de escribas e astrônomos. A cidade cresceu até se tornar o centro político e espiritual do mundo mesopotâmico, e seu nome, Bab-Ilu, significava Porta dos Deuses. Mas, como sempre, o tempo esperava. Após sua morte, o império começou a fragmentar-se. Outros povos invadiriam, novas línguas surgiriam, e os deuses mudariam de nome. Ainda assim, o código permaneceu. A pedra resistiu a impérios e desertos, guerras e séculos. Hoje, ao olharmos para ela, ainda se lê claramente: que a justiça brilhe para os oprimidos. Essas palavras ecoam nas leis modernas, nas constituições, nos tribunais. Hammurabi transformou o poder em princípio,
e o princípio em memória. Feche os olhos e imagine a pedra negra sob o sol da Babilônia. Homens e mulheres reunidos para ouvir o escriba ler as palavras do rei. O som seco das tábuas de argila sendo marcadas. O murmúrio da multidão é o som da ordem nascendo do caos. E talvez seja por isso que, ainda hoje, dizemos: onde há lei, há humanidade. Se esta história o acompanhou até aqui, inscreva-se, deixe seu like e conte-nos. De onde você nos escuta esta noite? Na próxima parte, seguiremos até o fim das eras, quando Babilônia cairá, e apenas as sombras permanecerão. A Babilônia brilhou por séculos como uma estrela no deserto. Seus templos tocavam o céu, seus jardins pendiam sobre as muralhas, e os escribas escreviam em tábuas de argila o destino dos reis e das estrelas. Mas nenhuma luz é eterna. Com o passar dos séculos, outros povos cruzaram as planícies que um dia foram sumérias. Cassitas, assírios, persas, macedônios. Cada um ergueu sua bandeira sobre as ruínas do anterior. E a Babilônia, a porta dos deuses, começou a silenciar. Os textos falam de reinos que nascem e morrem, de templos abandonados, de zigurates cobertos pela areia. Até mesmo o rio Eufrates mudou seu curso, deixando para trás os portos vazios e os canais secos. Os deuses foram esquecidos, seus nomes perdidos na poeira, mas algo permaneceu. O barro. Nas margens do Eufrates, sob o sol do Iraque moderno, os arqueólogos encontram ainda hoje as tabuletas que não se desfizeram. Milhares delas, pedidos, contratos, hinos, confissões, listas, sonhos, a voz de um mundo que não existe mais, mas que continua falando. Quando o primeiro escriba pressionou seu estilete de junco sobre o barro úmido, talvez não imaginasse que estava escrevendo para nós. E, no entanto, 5.000 anos depois, ainda, o lemos, o som de sua respiração, o tremor de sua mão, o traço imperfeito, tudo sobreviveu. Os reis desapareceram, os templos caíram, mas a palavra resistiu. Essa é a verdadeira herança da Mesopotâmia. A ideia de que o homem pode desafiar o esquecimento, que mesmo feito de barro, pode criar algo que o tempo não destrói. Os antigos diziam que os deuses moldaram o homem da argila do Abzu, mas talvez o contrário também seja verdade. Talvez ao escrever, o homem tenha recriado os deuses, deu-lhes voz, rosto, memória. Transformou o silêncio em eternidade. Hoje, as ruínas de Ur, Eridu, Uruk e Babilônia dormem sob a poeira. Mas à noite, quando o vento sopra sobre o deserto, parece que ainda há algo vivo ali. O som é leve como se o barro respirasse. Talvez seja apenas o vento, ou talvez sejam eles, os antigos, sussurrando para que não esqueçamos, porque a história não termina. Ela apenas muda de forma. Cada palavra que falamos, cada símbolo que escrevemos, é descendente daquelas primeiras marcas em argila. Somos filhos de Uruk, herdeiros de Sargão, aprendizes de Hammurabi. O homem moldado pelo barro aprendeu a moldar o tempo. E o tempo, como os deuses, observa em silêncio. Feche os olhos, imagine o rio fluindo sob a lua, o som distante de harpas, o perfume do incenso queimando em templos perdidos. Tudo passou, e ainda assim, tudo permanece. A Mesopotâmia nunca desapareceu. Ela apenas dorme dentro de nós. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Mas o que é escrito no barro nunca morre. Se você chegou até aqui, obrigado por viajar conosco através de milênios. Deixe seu like, inscreva-se e conte-nos. De onde você nos escuta esta noite? Porque enquanto houver voz para lembrar, enquanto houver palavra, a história continuará a falar, nas sombras que permanecem.